Olá, muito bom estar aqui com vocês. Aliás, é sempre muito bom poder compartilhar aquilo que de alguma forma trouxe alegria e prazer pra gente, não é mesmo? Então, olha que coisa linda nós vamos fazer hoje. Você conhece o patchwork em curvas? Fique aqui comigo no meu canal e já irá conhecer. Eu sou Roberta Luz e sejam muito bem-vindos. Você que está aí me assistindo agora, você conhece o patchwork pré-cortado da papel com pano? O patchwork pré-cortado da papel com pano são kits de tecidos como este daqui. Aqui você vai encontrar todos os tecidos necessários para construir determinada peça em patchwork. Você vai entrar no nosso site www.papelcompano.com.br, vai clicar em pré-cortes kits patchwork e aí vai aparecer para você vários kits como este daqui, com várias opções. Vocês vão encontrar centros de mesa com técnicas variadas, toalhas quadradas, bolsas, enfim, uma variedade de kits como este daqui. Aí você vai escolher o seu, esperar ele chegar na sua casa, o que não demora nada, e aí basta você costurar, você vai ter uma peça de patchwork prontinha, feita por você. Os tecidos são todos 100% algodão, já cortados nas medidas corretíssimas e com as margens de costura já incluídas. E a aula de hoje não será diferente. Eu vou escolher o meu pré-corte para fazer junto com vocês a aula de hoje. Eu vou escolher os tons de azul com vermelho e aqui dentro vai ter tudo o que eu preciso para construir a peça de hoje, que é exatamente essa daqui. Eu fiz uma passadeira para colocar em cima de um aparador, mas você pode transformar isso naquilo que você quiser. Você pode dobrar a receita e fazer um maior para virar um centro de mesa maior, ou pode deixar deste tamanho mesmo para ser um centro de uma mesa menor, pode fazer um almofadão, uma capa de travesseiro, enfim, você vai usar a sua criatividade e transformar naquilo que você quiser, caso queira. Então, nós vamos abrir, eu vou abrir o meu pré-corte e vou tirar daqui de dentro tudo que eu preciso para construir o nosso patchwork em curvas. O patchwork em curvas, ele é muito especial, ele tem as suas especificidades, as suas particularidades. Existem várias formas de fazer o patchwork em curvas e eu escolhi uma delas. Uma forma muito simples, muito rápido e muito prática, mas que traz um resultado maravilhoso, como vocês podem ver aqui atrás. Então, vamos começar. Para a nossa peça de hoje, nós vamos precisar de 4 tipos de tecidos diferentes, sendo que um deles é bom que seja neutro, é preferência, não é obrigatório. Então vamos lá. Um tecido, 2, 3 e o quarto que é o neutro. Aqui nós temos as laterais e o forro que vem no kit, então nós vamos reservar porque vai demorar um pouquinho para a gente usar. O nosso folheto explicativo, que a gente não vai precisar, porque afinal de contas hoje eu estou aqui explicando. E a entretela. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho dessa entretela. A entretela que nós vamos usar aqui hoje para esse trabalho é uma entretela não tecido, que a gente chama. Aqui a gente usa entretela de tecido para bastante coisa, para fazer bastante peça, mas nesse caso não pode ser a de tecido. Por quê? Porque ela fica grosseira e mais para frente vocês vão entender o porquê disso, tá ok? Essa minha entretela, ela tem cola em um dos dois lados, mas tanto faz, você pode usar sem cola também. Então vamos lá, entretela e os tecidos. Bom, os tamanhos que nós vamos usar dos círculos: 16 centímetros de diâmetro
20 centímetros de diâmetro e 24 centímetros de diâmetro. Vocês notaram que existe uma diferença entre eles de 4 centímetros. E essa diferença, ela precisa ser de 3, 4 ou 5 centímetros no máximo. Menos que 3 não fica legal e mais que 5 também não fica legal. Eu escolhi 4 centímetros de diferença porque é o meio termo. Então, nós vamos precisar de 2 de 16 centímetros da entretela. Vamos precisar de 2 círculos de 20 centímetros da entretela e vamos precisar de 2 de 24 centímetros da entretela. Bom, para você aumentar ou diminuir o tamanho da peça, basta você aumentar ou diminuir o tamanho dos círculos. Muito simples, não é mesmo? Agora, nós vamos passar para os tecidos. Nós vamos precisar de círculos dos 3 tecidos escolhidos, coloridos. Aquele que eu disse que é considerado o neutro, ele pode ser branco ou você vai falar assim, eu não quero tecido neutro, eu quero um outro tecido aqui. Tudo bem, nomeie ele como neutro. E aí você vai reservar porque nós vamos demorar um pouquinho para usar, tá certo? E dos outros 3 tecidos escolhidos, nós vamos precisar cortar 2 círculos de cada um. Na verdade, cortar ainda não. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós vamos precisar de um tamanho de tecido X, tá? Que caiba o círculo que eu escolhi para aquele tecido e que sobre em volta uma margem de costura como esta daqui. Você poderia muito bem já cortar os tecidos nos tamanhos dos círculos, mas na hora de costurar fica bem difícil. Então é muito mais fácil você ter um tecido no formato quadrado que caiba o círculo e aí nós vamos costurar e depois nós vamos acertar. Entendendo até aqui, vamos voltar para a quantidade de círculos de cada tecido. Eu já disse que nós vamos precisar de 2 círculos para cada tecido. Esses 2 círculos, eles não precisam ser do mesmo tamanho. Por exemplo, o tecido azul marinho, eu vou colocar um círculo médio e vou colocar um círculo pequeno. Do tecido vermelho, vocês estão vendo que o meu quadrado está maior, eu vou colocar o círculo maior e vou colocar o círculo médio. Do meu tecido floralzinho, eu vou colocar os círculos que sobraram, um maior e um menor. Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu escolhi 3 tecidos, eu escolhi 3 tamanhos de círculos diferentes, com a diferença de 4 centímetros entre eles, e cortei 2 círculos de cada tamanho da entretela e distribuí esses círculos nos tecidos escolhidos. Se eu quisesse colocar os 2 menores no estampado e os 2 médios no vermelho, eu poderia fazer isso, não tem problema. Mas aqui eu quis variar. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um grande e um pequeno no tecido estampado, coloquei um grande e um médio no tecido vermelho e coloquei um médio e um pequeno no tecido azul. Escolhido isso, nós vamos para a próxima etapa, que é alfinetar
tudo isso. Vou colocar a entretela, vocês estão vendo que o direito do tecido está para cima e a entretela, se vocês estiverem usando entretela com cola, nesse momento, ela precisa estar para cima também. Em volta, eu vou deixar uma margem de costura, não precisa ser medidinho não, tá gente? Aqui não, isso não vai interferir. Uma margem de costura, uma sobra em todas as voltas. De que forma que eu vou alfinetar? Da forma correta sempre, que é do centro para fora. Esse processo que eu estou fazendo aqui, ele vai se repetir em todos os círculos. Vocês estão vendo que quanto maior o círculo e o tecido, mais alfinetes eu estou precisando colocar. Então, cuidado na hora de alfinetar, que isso vai ajudar a gente bastante na hora que a gente for para a máquina. Aqui atrás, ó, o tecido não pode estar enrugado, ele tem que estar bem esticadinho. Então, confiram isso, por favor, tá? Prontinho, com tudo alfinetado, agora nós vamos para a máquina de costura. Essa costura que vai ser feita em toda volta, nós vamos respeitar a margem de costura de um pé de máquina. Só que aqui não tem muito problema o pé de máquina que você usa, isso é muito bom. Desde que você use o mesmo pé de máquina para costurar todos os círculos. Aí você vai falar comigo, mas a costura em curva, meu Deus do céu, não, gente, é muito fácil. Basta um pouquinho de treino. A próxima etapa será cortar o excesso de tecido. Quem quiser e preferir e tiver habilidade para isso, pode usar o cortador nesse momento, porque é mais rápido. Só cuidado para não cortar a entretela, tá? E o nosso ponto de referência, o que que é? A entretela. A gente vai fazer isso em todos os círculos. E nós vamos para a etapa seguinte, que é cortar a entretela, só a entretela. Então, para a gente não correr o risco de cortar o tecido, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, separar tecido e entretela. Vou dar um pique aqui na entretela, só que tem um detalhe muito importante aqui. A gente não pode cortar bem rentinho, não, tá? Por que que a gente não pode cortar bem rentinho? Porque a gente vai precisar de uma margem de 2 centímetros no máximo, não precisa ser mais que isso, para poder desvirar e fazer o acabamento, que é o que vocês vão ver agora. Todos os círculos já estão com as entretelas cortadas, sobra bastante e isso aqui com certeza a gente aproveita depois, até para fazer a mesma peça em tamanhos menores. E agora, a próxima etapa vai ser desvirar, essa é a parte que eu mais gosto, por isso a entretela, porque agora a gente vai desvirar e essa entretela que a gente costurou aqui vai fazer o acabamento do círculo. Porque imagina vocês ter que dar bainha em círculo, não existe, né, gente? Então, olha que técnica maravilhosa. Eu achei isso aqui fantástico. E por isso que a entretela não pode ficar muito rente a costura, né? Igual eu falei, a gente precisa deixar no máximo 2 centímetros aqui de margem, para na hora de desvirar ficar mais fácil. E quem estiver usando entretela com cola, lembra que eu falei que na hora de posicionar no tecido a cola tinha que estar para cima? Justamente por causa desse momento, porque agora nós estamos desvirando e aí a cola vai ficar para baixo. Se fosse ao contrário, a hora que a gente fosse pro ferro, essa cola ia passar todinha pro ferro, só por isso. Após cortar a entretela e desvirar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajeitar essas costuras aqui antes da gente ir para o ferro.
Por quê? Porque se a gente for direto para o ferro pode dar uma dobrinha aqui e tirar a aparência circular da peça, tá? Então é muito importante que a gente use uma ferramenta como essa que eu estou usando, com uma ponta levemente arredondada. Vocês podem usar a agulha de tricô, o hashi, o que vocês tiverem para fazer esse movimento que eu estou fazendo. Cuidado, porque a entretela, por não ser tecido, ela pode rasgar. Terminamos de ajeitar as costuras, agora nós precisamos do ferro. Nós vamos agora passar dobrando em 4. Dobrei em uma vez, vou passar 2 vezes. Por que eu estou passando em 4? Porque eu preciso marcar o meio desses círculos. E eu só vou conseguir marcar o meio certinho se eu dobrá-los em 4 e vincar com ferro. E agora nós vamos usar o tecido neutro que estava aguardando o seu momento até agora. A medida desse tecido neutro que nós vamos usar, e que são as medidas do kit, é de 32 por 32, tá? De onde que eu tirei essa medida? Ela precisa ser maior do que o círculo maior. Mas ela precisa ser quanto maior? De 3 a 8 centímetros no máximo, porque senão vai ficar muito esquisito o trabalho. Então, o nosso aqui tem 32. Se o círculo maior nosso tinha 24, tem 24, então nós estamos usando um quadrado com 8 centímetros a mais do que o círculo maior, tá? E agora nós vamos formar esta sequência aqui. Tecido neutro, por cima um círculo maior, depois eu vou pegar o círculo médio. Eu tenho 2, eu não posso repetir a mesma cor, então eu vou pegar o de cor diferente, colocar ele por cima. Por isso que nós marcamos o meio de tudo, porque agora fica fácil eu centralizar, porque eu vou unir as marquinhas. O meu quadrado neutro também foi passado da mesma forma que eu passei os círculos. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Uma dobra, 2 dobras. Aí sim, eu posso posicionar o primeiro círculo e encontrando todas as dobras feitas no ferro. O meu segundo círculo também encontrando, porque aí se eu tenho essas marcas, eu tenho a certeza de que esses restinhos aqui, essas sobras aqui, são as mesmas em todos os lados. E agora por cima o círculo menor. Da mesma forma, se eu pegar o azul, eu vou estar repetindo? Não posso. Então, eu vou pegar o que me resta, que é o estampadinho. E vou montar 2 vezes esse montinho aqui que eu acabei de montar. Com o outro, a mesma coisa. Feito isso, nós vamos para a máquina costurar. Primeiro, eu vou costurar o menor no médio, que é o azul no vermelho. Aqui, a margem de costura, ela precisa ser pequena. Não fica assim, não fica muito legal se a gente costurar muito para dentro, porque fica solto e aparece a entretela. Então, quanto mais na pontinha a gente conseguir costurar, melhor. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o círculo médio e o maior. Vou posicionar centralizando, procurando a marca que a gente fez no ferro. Voltando para a máquina, nós vamos costurar em volta do círculo vermelho, bem na pontinha. Vamos repetir o processo em cima agora do quadrado neutro. Posicionar centralizando. Vamos para a máquina costurar novamente, bem na pontinha
do último círculo. Terminamos o primeiro montinho. Agora nós vamos repetir o mesmo processo com o segundo. Agora nós vamos cortar isso tudo que a gente costurou. Como? Nas duas diagonais. Então eu vou pegar uma régua de um tamanho suficiente que dê de uma diagonal à outra. Vou fazer uma marcação de referência, porque essa primeira diagonal aqui é muito simples a gente cortar, mas na hora que a gente for para outra diagonal, se o pano mexer um pouquinho, a gente pode cortar errado. Então eu gosto de, antes de cortar, fazer um risco. Quem preferir pode cortar direto, tá, gente? Segurando firme a régua. Aqui é que eu falei, se sair do lugar e eu não tiver esse risco, nessa pontinha é fácil você saber que aqui é o ponto certo da diagonal. Mas e aqui? Você teria que dobrar ao meio e fazer uma marcação. Mas com esse risco que a gente fez, não precisa disso. Bom, vou posicionar de novo. O quadrado estava assim, eu cortei em uma diagonal, duas diagonais e fiquei com 4 peças iguaizinhas. E vou repetir com o meu outro quadrado. O outro também, tem nas duas diagonais e fiquei com 4 peças idênticas. Agora nós vamos montar a técnica propriamente dita. Eu vou pegar, escolher um dos 2 montinhos, vou escolher esse aqui, vou colocar um aqui, o outro igualzinho com o bico encostando. Aí vou repetir a mesma coisa aqui do lado. Tô pegando o mesmo montinho. Então aqui estão as minhas 4 partes do mesmo montinho. Agora eu vou pegar do outro montinho, vou colocar um do lado de cá, o outro, vou colocar no mesmo lugar, aliás, espelhado. Então eu formei uma figura aqui e a outra igualzinha de forma espelhada. E aí me restaram 2 do outro montinho. Esses 2, eles serão posicionados dessa forma, ó, o bico para cima e o bico para baixo. E agora a gente já consegue visualizar este formato daqui. Agora nós vamos costurar juntando todas as peças. Fala a verdade, olhando assim uma peça pronta, ninguém poderia imaginar que era dessa forma que seria feito, não é verdade? Então vamos lá. Nós vamos costurar primeiro essas 2 aqui, depois nós vamos costurar essa parte central e depois nós vamos costurar essas 2 peças. Essa é a ordem de costura, diagonal, assim, depois esse grupinho, depois esse grupinho, tá? Então vamos lá. Nós vamos colocar direito com direito. Essa pontinha, ela tem que estar bem encaixadinha, uma peça na outra. Nós vamos costurar apenas esse lado. Eu já vou para a máquina com tudo arrumadinho. Agora, essa sequência aqui, o que nós vamos fazer? Eu gosto de costurar primeiro essas 2 do meio, para depois juntar essa de um lado e essa do outro. Mas não tem problema costurar essa nessa e depois juntar tudo. Eu gosto de juntar essas 2 primeiro, colocando direito com direito, e a costura vai ser feita nessa parte reta aqui. Bom, agora vou reservar essas 2, porque eu preciso disso daqui costurado para costurar essas 2. E vou para essa duplinha aqui. Da mesma forma, colocar direito com direito, vou costurar aqui. A costura aqui é feita com a margem de 1 pé de máquina. Tanto faz, novamente,
o pé que você está usando na sua máquina, desde que você use sempre o mesmo até terminar. E vamos para o ferro passar essas 3 peças que nós acabamos de costurar. Agora nós vamos costurar essa parte e essa parte aqui que ficou faltando. No centro, direito com direito, mais uma parte costurada. Agora nós precisamos unir essas 2 partes aqui. Essa com essa e essa daqui com essa aqui. Então vamos lá. E aqui ainda tem uma costura que precisa se encontrar, que é essa costura daqui com essa costura aqui. Então é isso que nós precisamos tomar cuidado. Agora já vamos para a máquina fazer essa costura aqui. Para finalizar o patchwork em curvas, só falta agora essa parte. Direito com direito. E aqui está o nosso patchwork em curvas. Já está lindo, mas ainda não terminou. Terminou a técnica em si, mas o nosso trabalho ainda não. Então, agora nós vamos partir para a colocação das laterais. Na verdade, nós vamos colocar uma moldura em toda a volta. Então, nós vamos precisar de uma faixa para o lado de cá, uma faixa para o lado de cá e vamos costurar. Depois, nós vamos colocar uma aqui em cima, outra aqui embaixo. Isso tudo está no kit, tá, gente? Terminamos de colocar a moldura vermelha e esse negócio tá ficando cada vez mais maravilhoso. E agora nós vamos repetir o processo, porém com a moldura azul. E vai ficar mais bonito ainda. Assim nós conseguimos terminar o topo do nosso trabalho. Quando eu falo topo do nosso trabalho, é a parte de cima, que é o patchwork propriamente dito. Então agora nós vamos passar, porque é muito importante, antes da gente finalizar o trabalho todo, quer dizer, colocar manta, colocar forro, que ele esteja bem passadinho. Vamos lá. Como passar essa costura? A costura, eu tô jogando ela toda para fora, mas se vocês quiserem jogar para dentro, nesse caso também, não tem problema. Qual que é a regra? A regra nesse caso é que a gente jogue a costura para a parte mais escura do tecido. Por isso que eu tô indo para lá. Eu tô abrindo as costuras, tá? Tombando, que a gente fala. A largura dessas tiras, a largura dessas tiras, a que vem no kit, é de 6 centímetros de largura, tanto a vermelha quanto a azul. E o comprimento? O comprimento, a gente não costuma falar muito de comprimento, porque a gente precisa do centro pronto para a gente saber exatamente o comprimento. Por isso que no kit vem maior, por causa dessa margem. Porque por mais que a gente use a mesma medida todo mundo, sempre dá uma diferença por causa do pé de máquina. Então eu vou terminar e vou medir daqui até aqui. Aí eu vou saber o comprimento dessa. A largura é que é 6. Aí vou costurar essa daqui e essa daqui. Depois que eu costurar e que eu passar, aí eu vou medir novamente dessa ponta até a outra extremidade para saber o comprimento dessa daqui, tá certo? Aqui nós vamos finalizar sem o viés ou debrum, tá? Nós vamos finalizar desvirando o trabalho. Então nós vamos precisar de uma manta e um forro. Então a manta que nós vamos usar aqui é a manta âmbar, ela é 100% algodão, tá? E a gramatura é 100, eu tô usando sem nenhuma cola. Aqui eu fiz uma miniatura desse nosso trabalho que nós acabamos de fazer, que também achei que ficou muito lindo. Isso aqui é exatamente o tamanho de um jogo americano. E aí eu usei a R2 de 100.
Então ele ficou mais durinho. A âmbar vocês vão ver ao finalizar o trabalho que ela fica um pouco mais maleável. E aí, só mais uma coisa antes da gente finalizar. Esse trabalho é praticamente idêntico a esse. Onde está a diferença? No tamanho dos círculos. Lembra lá no início que eu falei? Quer diminuir? Diminui o tamanho do círculo. Quer aumentar? Aumenta o tamanho do círculo. Então agora vamos finalizar. Para isso, a sequência utilizada é... Vamos colocar a manta, forro e manta praticamente do mesmo tamanho. Por cima eu vou colocar o patchwork em curvas de cabeça para baixo. Vocês vão notar que em volta de todo o trabalho tem uma sobra de manta e uma sobra de forro. Isso é essencial. Não pode ser certinho em todos os lados, porque na hora da gente finalizar dificulta muito. Vamos alfinetar em volta do trabalho todinho. Então agora eu alfinetei toda a volta. Nós vamos para a máquina e vamos costurar essa volta. Mas nós precisamos deixar uma abertura para a gente desvirar. Regras de abertura: não pode ser nunca na ponta, na extremidade, nenhuma das quatro, é a primeira. A segunda, não gosto de deixar muito no centro porque chama mais atenção. Então, passou da extremidade um pouquinho, eu já marco o meu primeiro ponto de abertura, vou marcar com este alfinete aqui. E o segundo, eu deixo geralmente um palmo. Então, deixei o início da abertura, o final e a volta eu vou costurar todinho. Então, bora para a máquina. Vamos iniciar nossa costura. Aqui é muito importante o arremate e costurar toda a volta. A hora que a gente estiver chegando na primeira pontinha aqui, ó, a gente vai parar um pouquinho antes de terminar, um pé de máquina antes de terminar a costura, com a agulha para dentro do tecido, nós vamos levantar o pé e girar. Muito importante que a agulha fique para dentro do tecido. Por quê? Porque assim o tecido fica seguro. A gente pode movimentar que ele não vai sair do lugar. Tô chegando aqui no alfinete que eu marquei para finalizar a minha costura. E aqui também é muito importante o arremate. Etapa seguinte, nós vamos cortar o excesso que nós deixamos do forro e da manta. Próxima etapa, cortar as pontinhas na diagonal. Depois que cortar as 4 pontinhas, nós vamos desvirar pela abertura que a gente deixou. Aqui vocês vão notar que eu fiz um bico. Esse bico é só do forro e da manta. Eu deixei esse excesso porque fica muito mais fácil quando a gente desvirar e for rebater para fechar essa abertura. Esse excesso aqui vai facilitar bastante do que se tivesse cortado rente. Fica aí uma dica para vocês. Agora, nós vamos desvirar. Agora, vou ajeitar com as mãos para a costura assentar direitinho e só depois eu vou para o ferro. Quando eu for para o ferro, eu vou dobrar esse excesso. Olha como é que fica muito mais fácil. Ele já sai praticamente dobrado. Vou ajeitar essa abertura que eu deixei aqui. E vou colocar uns alfinetinhos. Essa abertura, ou você fecha com pontos invisíveis à mão, ou você pode fechar na hora que você for voltar para a máquina para rebater toda volta. E aqui está a nossa técnica do vídeo de hoje. Lindo demais, não é? Fala a verdade. Mas antes da gente encerrar, eu preciso fazer umas considerações que algumas pessoas devem estar se perguntando. Como finalizar? Bom,
Já disse que abertura, pontos invisíveis à mão ou na hora que for rebater. Por que eu não rebati aqui com vocês? Porque eu quero quiltar. E para eu quiltar, eu preciso pelo menos que não esteja rebatido aqui. Por que pelo menos? Porque eu já fechei. O ideal do quilt é que a peça não esteja fechada, que a peça esteja aberta e que a gente faça depois um acabamento com viés ou debrum. Tá? Mas como aqui eu vou fazer um quilt reto, não vou fazer um quilt livre, aí não tem muito problema, já está fechado em volta. E eu quis mostrar para vocês a forma de fechar, tá bom? Então eu vou mostrar aqui atrás os trabalhos que já estão prontos para vocês entenderem o que eu estou falando. Esses dois aqui, eles estão com debrum, tá vendo? Por que eles estão com debrum? Porque eu montei o sanduíche. O que é o sanduíche? O forro, a manta e o topo do trabalho, que eu tenho os dois para depois fazer o acabamento final. Esse é o correto. Já esse daqui, que é a miniatura desse, eu fiz igual eu acabei de fazer o nosso. Eu fechei em volta. Tá? Eu desvirei, eu fiz um quilt muito simples, que foi só nos encontros das costuras e eu parei por aqui porque eu achei o efeito bem bonito, então eu quis parar por aqui. Aqui depois eu fiz uma costura no vale, que a gente chama, tá? Que é nesse degrauzinho aqui, que é a costura na vala, e depois eu rebati toda a volta e aproveitei para fechar a abertura. Agora sim podemos finalizar o vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, porque foi escolhido a dedo especialmente para você. O vídeo de hoje foi um lançamento de um novo pré-corte patchwork em curvas. Então eu encorajo você a entrar no nosso site agora. O link estará aqui abaixo e escolher o seu patchwork pré-cortado. Viu como é fácil? E se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva agora mesmo. Deixe para mim os seus comentários, porque isso é muito importante. E ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado do próximo vídeo, que será em breve. O meu muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus.